Ouça agora o seu Comigo Cast. Opa, está no ar o Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. É mais um episódio dessa série de podcasts que é para sempre informar você, produtor rural, de tudo que acontece no campo e com a sua cooperativa. O assunto de hoje, a gente já sabe, está um desafio enorme para o agricultor, para o homem do campo, para essa safra 2023-2024. E por isso a gente convidou aqui para o Centro Tecnológico, para o Comigo Cast, a pescadora do Centro Tecnológico comigo, doutora Amanda Bueno. Olá, Amanda, obrigado pela participação. Olá, Pedro, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão difícil, né? Mas tão importante aí para nossa safra. Justo na sua estreia, hein, doutora Amanda? Pois é. Doutora, assim, a gente sabe que é um desafio, mas o homem do campo é movido a desafios, então a gente já imagina que de uma forma vai dar tudo certo. E eu queria que a gente começasse, para quem não te conhece ainda, já que eu falei que é uma estreia, que você se apresentasse, falasse quem é a Amanda Bueno, de onde você veio, o que você faz lá no CTC. Certo. Eu vim de Goiânia, eu fui criada lá em Goiânia, fiz a minha graduação, a pós-graduação lá na UFG, trabalhei com a parte de nutrição de plantas e fisiologia, e estou na Comigo já tem 1 ano e alguns meses, então sou novata em relação aos meus colegas lá no Centro Tecnológico. E lá eu trabalho com a parte de fisiologia e nutrição de plantas. Então eu trabalho com essa área voltada para a cultura da soja, do milho e do sorgo. Certo. E é justamente essa parte que foi bastante infectada nesse início de safra, impactada nesse início de safra, né, por conta das questões climáticas. Como que foi afetado a parte de nutrição, de fisiologia, por conta da alta temperatura e da pouco índice de chuva? Então, essa safra a gente está passando por um período climático adverso, né? A gente está enfrentando algumas questões que não são corriqueiras. Já há muitos anos a gente vinha passando por momentos de ótimas produtividades em função do clima favorável, e nessa safra a gente está enfrentando períodos com altas temperaturas e baixo volume de chuva. E isso vem impactando diretamente o desenvolvimento da cultura da soja até aqui. Então, desde o início, lá na germinação, e a gente vai ver que isso pode impactar até lá no enchimento de grãos, o que vai ser um desafio aí para os produtores, está sendo um desafio, e pode trazer alguns impactos na redução da produção. Você falou em relação ao plantio, foi perceptível até mesmo que o plantio foi meio que escalonado, né? Não teve uma época determinada de plantio, alguns produtores começaram a plantar na área, pararam, depois voltaram novamente. Como é que foi isso? Exato. No início da safra, a gente teve um período assim adverso também, que não é comum, que foi chuvas em agosto e setembro. Uhum. Então, o produtor já não está acostumado com esse volume de chuvas nesses meses, e muitos produtores ficaram felizes porque teria umidade no solo, mas outros já acenderam o alerta de que algo certo não estava acontecendo, né? E isso foi se mostrando no início já da janela de plantio, no final do mês de setembro, que ocorreu aí um aumento nas temperaturas, e isso causa uma evaporação da água no solo. Então, mesmo que tenha chovido em agosto e setembro, o solo não tinha umidade suficiente para o início do plantio. Alguns produtores arriscaram, iniciaram esse plantio mais cedo, outros ficaram aguardando as condições climáticas e ambientais estarem mais favoráveis. E isso ocorreu até os dias de hoje. A gente está vendo áreas que estão sendo plantadas ainda em algumas regiões, áreas que tiveram que ser replantadas por conta da baixa umidade lá no início, e isso ocorreu e trouxe esse escalonamento na produção, no plantio que a gente está vendo hoje. Isso também é a causa da redução do stand? Isso, a causa da redução do stand é em função do clima, necessariamente. Então, essas áreas que foram plantadas mais cedo ou que foram plantadas com baixa umidade, elas sofreram com esse estresse inicial na germinação das plantas. Então, ocorreu em algumas áreas uma germinação desuniforme. Então, plantas emergidas, sementes que ainda não germinaram estavam no solo, e isso ocorreu e causou falhas no stand inicial, fazendo com que alguns produtores tivessem que replantar essas áreas que passaram por esse problema. E essa pouca umidade lá no início, além de ter essa problemática no crescimento das plantas, o que mais que ela trouxe de agravante? Além, né, desse replantio, as áreas que conseguiram emergir, a soja que conseguiu sair do solo, ela enfrentou lá na frente períodos com altas temperaturas e além da pouca umidade. E isso causou o que a gente chama de tombamento fisiológico ou tombamento por calor, que é quando a planta fica em contato com esse solo que está muito quente e começa a tombar. E aí para de
absorver água, nutrientes, levar para a parte aérea e essa planta morre. E também causa falha no estande, mas já lá na frente, quando a planta já emergiu, já estava no início do seu desenvolvimento vegetativo. Então quer dizer que essa baixa umidade aí, aliada à alta temperatura, pode causar esse tombamento, e o reflexo não é somente nessa primeira fase até a parte de reprodução, ele pode se estender adiante. Como que é? Isso, a gente vê que esse tombamento fisiológico ele é mais importante nesses primeiros dias, aí quando a planta está até no estágio V1, V2, porque a haste, onde fica em contato com o solo, ela está pouco lignificada. Mas a gente observou que isso ocorreu até em áreas que já estavam mais avançadas no seu estágio. Então, isso causou alguns problemas, e esses problemas que causam a necessidade de replantio ou atraso nos plantios vão impactar lá na segunda safra. Então, a gente tem um atraso mesmo na semeadura e vai atrasando, escalonando as safras sucessivas que a gente teria depois. Então, o plantio do milho pode estar comprometido em algumas áreas, e aí o produtor tem que procurar algumas culturas alternativas. Então, nesse caso, você acredita que o replantio pode ter sido uma alternativa viável para a situação que teve, ou de fato existe ainda a possibilidade de esperar? Como que você avalia isso? Está tendo replantio até hoje, inclusive, né? Algumas áreas, sim, né? As áreas que são mais distantes aqui da região de Rio Verde já está aí, que tem o solo mais arenoso, baixas altitudes. A gente está observando que nessas áreas já ocorre o plantio mais tardio, mas ainda está ocorrendo alguns replantios. E esses problemas aí, eles não têm solução. Se o produtor quer plantar soja, teve redução no estande do plantio, a única alternativa é realizar o replantio quando ocorre a normalização das condições climáticas. Uhum. Voltando lá quando a gente está falando em relação ao estágio reprodutivo, quais são os problemas que a gente está começando a enfrentar agora? Já tem a previsão de tempo de temperaturas ainda mais altas. Quais são os problemas que isso pode causar, que o produtor tem que ficar de olho nessa fase reprodutiva? Algumas áreas, né, que conseguiram passar por esses problemas, elas estão entrando agora no estágio reprodutivo com a emissão das flores, né, da inflorescência na cultura da soja. E nessa fase é a fase que a planta está mais dependente de água, porque a planta ela quer reproduzir, ela precisa gerar, né, as sementes que vão propagar a espécie. E, nesse momento, é a maior demanda hídrica da cultura, porque a gente atinge um ápice aí de área foliar, então a planta está transpirando bastante e ela precisa manter essas flores. Então, quando ocorre a redução de água nesse período, a umidade fica muito baixa, a temperatura muito alta, a planta ela começa a abortar as flores. Então, isso impacta também na produção lá na frente. No enchimento de grãos, inclusive, Exatamente. Né? Como que isso funciona? Nessa fase, né, onde a planta ainda está com as flores, ela está expressando o seu potencial. Quanto mais flores ela tiver e ela conseguir manter, maior é a expectativa de produção de vagens e de grãos lá na frente. Uhum. E no momento do enchimento de grãos, quando a planta ela já tem a vagem formada, ela precisa de água para transportar aqueles produtos da fotossíntese, a gente chama de açúcares, para os grãos, para ocorrer o enchimento. E nessa fase onde ocorre esse enchimento, é onde tem o peso do grão e onde vai definir realmente a produtividade que aquela lavoura ela pode atingir. Você falou em relação à interação com a umidade, eu até lembrei de um outro ponto que eu queria abordar contigo, que é em relação à nodulação, que também é muito importante, mas parece que esse ano, por conta da baixa umidade, não aconteceu muito também, né? Exato. A soja, ela se beneficia de uma interação com algumas bactérias do gênero Bradyrhizobio. Essas bactérias, elas não são nativas da nossa região e a gente precisa fazer a inoculação delas na semente ou no solo para que elas consigam povoar as raízes da planta. E essa interação entre a planta e a bactéria, ela ocorre de forma que a gente chama de simbiótica. Então, a planta ela é beneficiada porque a bactéria vai fixar o nitrogênio para a absorção da planta, mas a bactéria também precisa de energia para se desenvolver. Então, em troca, a planta devolve para ela os açúcares da fotossíntese. Uhum. Então, para que ocorra esse processo, a planta ela não pode passar por um período de estresse muito grande, porque ela vai priorizar reservar energia para ela e não vai mandar energia para as bactérias realizarem a nodulação das raízes. E, por outro lado, as bactérias também precisam de um ambiente favorável no solo para se desenvolver, para conseguir crescer e infectar as raízes.
Então, o que a gente viu nessa safra foram plantas estressadas já no início, onde iria ocorrer essa nodulação, e baixa condição para essas bactérias se desenvolverem no solo. E aí, esses dois fatores culminaram na baixa nodulação. Uhum. E baixa nodulação, enraizamento fraco, a planta não desenvolve bem, certo? Exato. E aí, assim, existem alguns fatores que a gente pode interferir nesse momento, que não seria o ideal, mas a gente pode fazer uma reinoculação de emergência, que quando reestabelece as condições climáticas, a gente faz a aplicação da bactéria no solo. Isso com a planta já lá. Então, o ideal é fazer ou no suco de plantio ou na semente. Sim. Mas caso não ocorra essa boa nodulação, a gente tem essa alternativa de tentar reduzir esse impacto inicial dessa baixa quantidade de nitrogênio fixado. E aí, uma dessas alternativas é essa aplicação via barra, que a gente chama, com essas bactérias. Inclusive, você falando em aplicação, na verdade, não tem muita relação a questão da nutrição foliar, do preparo do solo, quando as condições climáticas já não são favoráveis, né? Acaba que cabe ao produtor rural entender o momento certo e aí fazer o controle, como é que funciona. Isso. Quando a gente está já com a cultura no campo, fica difícil fazer interferência, né? O que a gente sempre fala é para fazer um bom preparo do solo, cuidar desse solo, trazer matéria orgânica para cobrir esse solo, para impedir, né, essa evaporação da água, por exemplo, e outros fatores que a cobertura causa de impactos benéficos. E depois que a planta já está lá na lavoura, né, e está ocorrendo esses fatores climáticos, existem duas formas da gente interferir pensando na nutrição e na fisiologia. A melhor forma seria antevendo esses fatores. Então, a gente fazer alguns manejos com a nutrição, por exemplo, com fósforo, com magnésio, com alguns aminoácidos, antes que ocorra o estresse, para a planta conseguir suportar melhor esse período. E quando a gente não consegue antever, a gente vai mitigar os efeitos que já ocorreram. Então, a gente vai reduzir o impacto, né, assim dizendo. Então, essa aplicação que a gente pode fazer após o estresse, ela não vai incrementar a produtividade, mas ela vai atenuar os fatores maléficos que ocorreram durante o período do estresse. Vai fazer com que essa planta tenha mais força de se recuperar. E um ponto importante também é que quando o estresse está ocorrendo na soja, que a gente tem hoje em dia, que é de crescimento indeterminado, e isso ocorre na fase vegetativa, a planta, quando restabelece as condições lá na fase reprodutiva, ela consegue se recuperar melhor. Mas caso ocorra o estresse durante a fase reprodutiva, aí a perda da produtividade ela é mais intensificada, porque a planta ela já está reduzindo o seu crescimento vegetativo e sua possibilidade de se recuperar durante esses períodos de estresse. Então, para o produtor que já está na fase reprodutiva ali, a plantação dele, e tem essa previsão de temperatura mais quente, ainda cabe fazer uma aplicação paliativa ali, aliás, desculpa, uma aplicação antes de acontecer esse estresse? Sim, a gente está observando aí alguns alertas climáticos para os próximos 15 dias, né, de aumento novamente nas temperaturas, e um momento para o produtor intervir é agora, é aproveitar que a gente já está com essa previsão e pensar em fazer a prevenção desses problemas que podem acontecer lá na frente, já que essa fase, a fase reprodutiva, é a fase mais importante da cultura. Outra coisa que eu acho interessante também é que você, o Leonardo, que também é pesquisador dessa área de solos lá do CTC, e os demais pesquisadores agronômicos de lá, sempre orientam o plantio feito de maneira adequada, com o solo bem preparado. O próprio corpo técnico da Comigo também fala isso. E agora é a hora que se prova que isso realmente é importante, né, Amanda? Exato. Agora, o produtor que fez tudo certo, que manejou bem sua área, que conseguiu manter uma cobertura, fazer uma rotação de culturas, é algo que segure essa palhada na área dele, ele vai ver os benefícios nessa safra, ele vai conseguir enxergar que tudo que ele fez valeu a pena agora. E outra coisa, Pedro, que a gente está passando por esse problema dessas questões climáticas, e muitas das cultivares de soja que a gente planta hoje não passaram por esse problema nos anos anteriores. Então, elas estão sendo testadas agora. E a gente vai ver o real potencial produtivo delas em função desses problemas ambientais agora. Então, também é um fator decisivo para o produtor observar na sua propriedade aqueles talhões com aquelas cultivares que suportaram melhor esses períodos, porque elas vão ter mais resistência caso ocorra novamente, né, esse período que muitos climatologistas estão falando que vai
perdurar por alguns Sim, anos, né? sim. Então é um momento de se preparar e observar aquelas plantas que estão indo melhor agora para deixar anotado para a safra que vem. Esse é o ponto então, né, Amanda? Observar essa safra, como é o seu comportamento dela, tomar as medidas adequadas no momento certo, né? O que mais que Exato. você aconselharia? Aconselho o produtor a sempre tentar se antever aos problemas, né? Observar as previsões climáticas, na sua área, fazer o manejo mais completo possível para conseguir ter mais estabilidade na sua produção e na sua área. E também já se preparar para as safras futuras, né? Exato, né? Que se o El Niño continuar, a gente pode ter esse problema novamente se repetindo na safra que vem. Eu acho que o recado foi muito bem dado aqui, Amanda. O produtor já sabe que ele tem que ficar atento a isso, entender que é um ano difícil, mas é um ano para preparar para o que está vindo por aí, né? Eu gostaria que você deixasse então suas considerações finais para a gente poder encerrar esse podcast. O que mais você quer deixar de recado para o produtor rural, para o cooperado da Comigo? Eu gostaria de falar para os produtores, para os técnicos de campo, fazer um monitoramento das suas áreas, observar a reação da planta ao manejo que está sendo adotado, como eu já disse durante, né, o podcast, para tentar se antever aos problemas. Porque depois que o problema já aconteceu, fica mais difícil da gente conseguir trazer um incremento na produtividade. Então, sempre medidas que são preventivas, elas são melhores e vão se desempenhar melhor nas plantas, porque no período de estresse não tem o que fazer. A planta já vai estar estressada, vai ter baixa umidade interna, e se a gente fazer algum manejo, ela não vai conseguir absorver o nutriente que a gente for aplicar e vai gastar dinheiro à toa, né? Então, é melhor a gente se antever e, caso ocorra a normalização, tentar fazer alguma medida mitigadora. Isso aí, muito obrigado, Amanda, pela participação mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Obrigada, Pedro. Estamos aí à disposição para outras vezes. Com certeza, e virão outras vezes aí, viu? Obrigada. Esse foi mais um episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado a você pela participação e pela companhia até aqui. Esse episódio você pode conferir no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais também tem os links para acessar em todas as plataformas de streaming, e por lá também tem mais informações da Cooperativa Comigo, todas as novidades você encontra por lá. Siga a gente nas redes sociais, acesse também o nosso site comigo.coop.br para saber de tudo o que acontece com a sua cooperativa. Esse episódio contei com a colaboração do analista de comunicação Wagner Filgueira e do menor aprendiz de escritório Sérgio Filho. Esse é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Até o próximo episódio. Tchau!